Muito bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se derramem sobre todos que cá estão, aqui nessa casa de oração, e todos que estarão posteriormente a assistir e participar também pelas redes sociais. Então, queremos dar as boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus, e que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, que Ele aceite os nossos louvores, a nossa adoração, este culto que preparamos para Ele com todo o nosso coração, e que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Fale conosco, ministre ao nosso coração, o Espírito Santo tenha plena liberdade para agir em nosso meio e glorificar Jesus neste lugar através das nossas vidas. E nós vamos então orar ao Senhor nesse momento. Eu vou convidar, por gentileza, os amados a colocarem-se em pé. E eu vou pedir que a nossa irmã Mariana, nossa irmã Mariana, nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Oremos. Glória a Deus. Obrigado, Pai querido, porque hoje estamos cá, presentes na tua casa. Obrigado pela tua, obrigado pela paz. Obrigado pelo todo o cuidado que tens tido connosco e com nossas famílias, com os nossos parentes. Obrigado que deixaste paz neste país e que mesmo que haja muita preocupação, tu tens cuidado e controle de todas as coisas. Prepara-nos os corações para sabermos nos nossos corações e para saber a tua palavra. Então, connosco, cada um, e ajuda-nos a estarmos preparados pela tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Sentados, nós vamos proceder à leitura bíblica inicial e devocional, que encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versos 1 a 7. O texto está ali no Data Show, então se os irmãos preferirem, podem acompanhar dali. Nós faremos, como sempre temos feito, uma leitura alternada desse texto. Eu vou ler os versos ímpares e a congregação em conjunto lerá os versos pares. Vamos ler então Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Secou em ouro as pedras e derramou vícios e vidas. Edificou na terra e também em um lugar. Eu esperava que desse muitas boas, mas deu cuidados. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, os peço, entre mim e a minha vinha. Mais podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito. E como mostrando eu pudesse ser boas, veio produzir frutos. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Não farei de fé, não será podada nem fechada, mas estão nelas pinheiros e arroios, as nuvens da ordem que não darão chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Que Deus nos abençoe. Amém. Ministério de Louvor, então tem a palavra neste momento, que estará a ministrar cânticos de louvor e adoração juntamente com a comunidade. Nós vamos iniciar louvando o nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer um concoro
que nos incentiva a todos a louvar o nosso Deus. Ele diz: louvem nos céus e toda a criação, louvem no anjo e seres celestiais, que toda a terra o louve. O Senhor é grande em poder, em glória, em graça. Ele é o Rei dos céus. Louvemos ao nosso Deus. Desta forma também queremos lembrar o sacrifício de Jesus. Hoje vamos ter a oportunidade de nos abeirarmos na sua mesa, em memória de Jesus e do que Ele fez por nós, tomarmos a ceia. E vamos cantar um corinho que nos diz que não há outra rocha, não há outro Deus como o nosso Deus. E que essa rocha eterna é Jesus. E é ao Senhor Jesus que nós vamos louvar nesta manhã. Vamos dizer, não há outra rocha como o nosso Deus, não há outra rocha como o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha eterna. Louvemos. Oh
nós não só neste corinho que os irmãos bem conhecem, falamos que o brilho de Jesus invada toda esta terra, mas que nós próprios tenhamos também esse reflexo de brilho na nossa face, nós próprios, além de sermos transformados, também levarmos a luz de Jesus ao mundo. Então, não só vamos pedir o brilho de Jesus a invadir esta terra, mas nós próprios sejamos esse reflexo do brilho de Jesus na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso dia a dia. Glória a Jesus. Vejo a luz do amor brilhando sobre as trevas do mar brilhando. É Jesus a luz do mundo, é verdade a luz que liberta, brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, com teu amor vai nos inflamar. Ó brilho vem as nações transformar de graça, com teu poder ordenar que haja luz. Venho à tua presença, ó Senhor, deixa as trevas buscando teu fulgor, por teu sangue que eu possa também brilhar, sonda minha alma e vem me transformar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, com teu poder vai nos inflamar. Ó brilho vem as nações transformar de graça, com teu poder ordenar que haja luz. Contemplando teu brilho divino, nós teremos na face um brilho igual, transformados de glória em glória, como espelho a contar tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, com teu amor vai nos inflamar. Ó brilho vem as nações transformar de graça, com teu poder ordenar que haja luz. Amém. Glória a Deus. Amém, que assim seja. Amém. Amém. E nós vamos terminar este tempo de louvor com um corinho. Nós já não o cantamos aqui há muito tempo na igreja, foi um desafio muito grande para nós, até no ensaio preparado. E ele é um corinho que ele é da autoria do saudoso pastor Daniel Calado. E faz-nos realmente pensar naquilo que é o que nós estamos a fazer aqui, o serviço, aquilo que nós estamos a fazer para Deus. E realmente se nós estamos a ser ativos e proativos nesta nossa caminhada, se nós estamos a fazer algo
com aquilo que Deus nos deu, com os dons, com as capacidades, com o facto de sermos filhos de Deus, se nós estamos a olhar para a necessidade do outro e estamos a ir a esse encontro. Só deixar aqui a nota, e vocês vão reparar, as mulheres começam, o culto no início começa com alternar. As mulheres dizem uma frase, depois dizem os homens, depois dizem as mulheres, depois dizem os homens, depois juntamos todos no corpo, ok? Nós tivemos que desacelerar aqui um bocadinho o ritmo, também para quem ainda não conhece o Corinho, há muitos que não conhecem, para não poderem perder, portanto quem já conhece bastante bem não estranha ver aqui algumas variações e pedimos às compreensões que conhecem bastante bem também para fortalecermos aqui as nossas vozes, mas é um bocadinho que realmente faz todo o sentido. Se nós somos filhos, então vamos trabalhar, vamos pôr as mãos ao serviço. Vamos então cantar ao Senhor. Vem já. Compaixão.
Vamos ter agora a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através da sua serva. Amém, né? Jesus te quer usar. Amém. Vem já. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. O tempo é hoje, o tempo é agora. Pois os campos já ranquejam para a ceifa. Então esse é o tempo, este é o momento de sermos usados de forma extraordinária, exponencial pelo Senhor Jesus nesta terra, ao louvor da sua glória. Nos dá para estarmos aqui nessa casa de oração, adorando, louvando e meditando o seu santo nome, prestando culto a Ele e sendo também mais uma vez abençoados por Ele. O texto onde basearemos então a nossa mensagem, a nossa meditação e reflexão esta manhã, encontra-se no Evangelho, segundo nos escreveu João, no capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. E nós vamos ler dos versos 1 a 16. João 15, de 1 a 16, que tem aí como título A Videira e os Ramos. Enquanto os irmãos procuram João 15, quero lembrar aos irmãos que este capítulo 15 faz parte do conjunto de ensinamentos de Jesus, agora de uma forma mais restrita, mais direcionada aos seus discípulos. Do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está a caminhar para a parte final do seu ministério público aqui na terra. Então ele reserva esses momentos para ministrar especificamente aos seus discípulos. Então esse capítulo 15 é uma conversa íntima, é uma palavra do mestre com os seus discípulos, é uma palavra específica de Jesus conosco, de Jesus com a sua igreja. João capítulo 15, de 1 a 16, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto, todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou repetir esse verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja
completo. Eu vou repetir esse verso. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vou repetir. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos ler juntos esse verso 16? Não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, amados? Escolhidos e designados para frutificar. Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra. Essa é uma palavra maravilhosa, é uma palavra verdadeira, é uma palavra poderosa, é uma palavra transformadora. Ela é digna de toda aceitação. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nos dás de nos reunirmos em torno da palavra para sermos alimentados nesta manhã pelo Senhor. Pedimos que removas de nós toda e qualquer barreira, todo e qualquer obstáculo, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encontrar aqui uma mente ávida, um coração livre, quebrantado, humilde, uma alma preparada, para que, ó Deus, o Teu Espírito possa ministrar essa palavra ao nosso viver, de maneira que ela venha impactar o nosso coração, as nossas vidas, e transformar a nossa história. Fala conosco através da palavra. Fica à vontade entre nós, Senhor. Tu conheces cada pessoa que aqui está. Então rogamos, ó Deus, que Tu ministres uma palavra específica a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados e que todos saiam daqui cheios da Tua graça, do Teu gozo, da Tua alegria, da Tua palavra e da Tua presença. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, e todo o Teu povo diz: amém e amém. Deus nos abençoe. Amado, o Evangelho segundo João foi escrito pelo próprio apóstolo João, um discípulo amado, por volta do ano 90 depois de Cristo, e teve como destinatários originais a todos os cristãos daquele tempo, do primeiro século da era cristã, que estavam a enfrentar uma terrível invasão de heresias em seu seio. E a heresia principal dessa época era a heresia gnóstica, ou seja, o gnosticismo, que dentre várias coisas negavam a própria divindade de Cristo Jesus. Então nós percebemos que João, ao escrever este evangelho, que, claro, não serve de ensinamento apenas para os cristãos do primeiro século, mas para os cristãos em todas as épocas, em todos os séculos, em todos os tempos e em todos os lugares, nós percebemos na leitura e no estudo desse evangelho que ele tem um teor apologético. Ele é uma defesa, na verdade, da fé cristã, das heresias que insistiam a se infiltrarem e a se espalharem no seio da comunidade dos discípulos, da comunidade cristã. E ele, então, nesse evangelho, ele, dentre várias coisas, defende, acima de tudo, a divindade de Cristo Jesus. Então, ele apresenta a Jesus como sendo o verdadeiro Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. E todos aqueles, então, que crescem em seu nome, seriam salvos.
E até hoje, todos aqueles que creem que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e o recebem em suas vidas também são salvos. Mantenha aí esse texto, coloque o dedo aí e voltemos um pouquinho no capítulo 1, no verso 1, quando ele introduz o seu evangelho, falando exatamente a respeito da pré-existência, da divindade e da eternidade de Cristo Jesus. Capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. É essa palavra que se fez homem, que se fez gente, que se encarnou. Jesus é a palavra encarnada, é o Logos de Deus que veio ao mundo. Então, quando ele fala a respeito do Verbo, nesse capítulo 1, ele está a falar a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, no versículo 14, ele diz assim: e o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele apresenta Jesus como o Verbo encarnado, o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo. Agora no final, mais no final do Evangelho, lá no capítulo 20, versos 30 e 31, nós percebemos que ele fala então o objetivo, o propósito da escrita deste livro. E nós percebemos que ele seleciona 7 milagres, 7 sinais dentro do seu escrito, exatamente para falar a respeito da divindade de Cristo Jesus, então, que é o Filho de Deus que veio para transformar o mundo. Capítulo 20, versos 30 e 31 dizem assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora veja o verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Messias, prometido nas Escrituras Sagradas, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus dessa forma, tenhais vida em seu nome. Então, todos aqueles que creem que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o Cristo que veio ao mundo, recebem então vida em seu nome. Então, nós percebemos que, quando ele fala também a respeito de Jesus, ele utiliza uma expressão proferida pelo próprio Cristo, que é a expressão eu sou, a ego eimi, na língua original, na língua grega. Essa expressão que o próprio Jesus usa e aplica a si próprio, muitos estudiosos dizem que está relacionada ao nome de Deus, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus apresenta-se como sendo o eu sou. Na verdade, a tradução do hebraico ali, ela não é no tempo presente, mas é no tempo futuro. Ali em Êxodo capítulo 3, versículo 14, significa eu serei o que serei. E que nós então entendemos que Deus está a falar eu sou o que sou. Então Jesus, aqui no Evangelho de João, é apresentado como esse grande eu sou, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, e que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, e que é o único que pode nos proporcionar vida, é o único que pode nos proporcionar salvação. Então ele destaca no seu Evangelho essa expressão de Jesus, e cita então, amados, as 7 vezes no Evangelho em que o próprio Senhor Jesus Cristo usa essa expressão e aplica a si próprio. Por exemplo, no capítulo 6, versículos 35 e 48 e 51, Jesus apresenta-se como sendo o pão da vida. Quando ele opera os milagres lá no capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, Jesus declara, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versos 7 e 9, Jesus declara, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, versos 11 e 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
No capítulo 11, versículo 25, na ressurreição de Lázaro, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora no capítulo 15, a 7ª vez, Jesus então apresenta-se como sendo a videira verdadeira. Então, vamos lá para o capítulo 15 de João, no verso 1, Jesus então, ao falar aos seus discípulos, ele inicia a sua fala dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então, nesse texto de Lucas, capítulo 15, nós percebemos que Jesus usa uma figura muito conhecida dos irmãos, cá em Portugal, que é a figura da videira. Então, dentre as várias metáforas e figuras que ele utilizou nos textos anteriores, ele usa então essa metáfora da videira, que os irmãos conhecem muito bem, aqui em Portugal e de uma forma específica aqui no Alentejo, que é a videira ou a parreira. E Jesus então apresenta-se como sendo esta videira verdadeira, que também era algo que os judeus conheciam e conhecem também muito bem, porque assim como aqui em Portugal tem muitas oliveiras, e Jesus usou várias vezes o exemplo da oliveira, como tem também o exemplo das videiras, lá em Israel também há o cultivo de tudo isso. Se você for a Israel hoje, você vai perceber que em diversos lugares existem as plantações das oliveiras, que produz a azeitona, e o azeite, e existem também várias plantações de videiras, porque lá também eles produzem o vinho. É interessante, lembrando-nos da experiência do povo de Deus lá no Antigo Testamento, lá em Números capítulo 13, quando Moisés envia os 12 espias para espiar Canaã, para espiar a terra prometida, diz o texto que eles ficaram impressionados com a riqueza daquela terra, uma terra que mana leite e mel. O mel ali eram as tamareiras, as tâmaras, o mel das tâmaras. É nesse sentido que fala que ela mana leite e mel. Leite é o leite de cabra, e o mel era o mel das tâmaras, a doçura das tâmaras. Mas eles perceberam também que na terra tinha muitos figos e também tinha muitas uvas. Não sei se os irmãos lembram que eles trouxeram um cacho de uva tão grande que precisava ser carregado numa vara por 2 homens. Então era um lugar em que cultivava já na época e cultiva até hoje as uvas. Então nós estamos a falar de uma metáfora, uma linguagem que os irmãos conhecem muito bem cá em Portugal. Então Jesus, esse texto lido, ao apresentar-se como sendo a videira verdadeira, deixa-nos bem claro de que a partir do dia em que Ele entrou na nossa vida, a partir do dia em que nós fomos salvos, a partir do dia em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós, eu e você, fomos enxertados nessa videira, fomos ligados a essa videira, com o propósito de frutificar. Então a pergunta é: por que eu e você estamos na videira que é Jesus? Por que estamos ligados a ela? Por que somos os ramos dessa oliveira? Olha, porque Ele nos ligou pela sua graça e poder, nos enxertou na videira, e Ele também, amados, estabeleceu propósitos para a nossa vida, que é o propósito de frutificar. O texto que nós lemos, no versículo 16, que foi o último versículo, o próprio Senhor Jesus declarou e declara: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei, enviei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós percebemos no texto que primariamente existe uma escolha, certo? Deus nos elegeu, Deus nos
escolheu. Então Jesus está dizendo: eu escolhi vocês. Vocês foram escolhidos por mim, para pertencer a mim, para estarem ligados a mim, para estarem ligados à videira que sou eu. Então houve uma escolha em primeiro lugar. Então repita comigo: eu fui escolhido. E glória a Deus por isso. Porque fomos escolhidos pela sua graça. Mas além de sermos escolhidos, nós somos também designados. Fomos enviados pelo Senhor para darmos o quê? Darmos fruto. Então diga assim também: eu fui designado. Isso então tem a ver com o propósito dele para a nossa vida. Então nós não somos ramos por acaso, nós não estamos ligados à videira por acaso. Nós estamos ligados à videira para produzirmos fruto, e fruto em abundância, e fruto que permaneça para o louvor da sua glória. Então ele está a falar a respeito de vitalidade e frutificação. O ramo só vive e sobrevive se estiver ligado, ele só tem vida se estiver ligado à videira. Então ele está a falar sobre vitalidade espiritual. Mas também o ramo só produz frutos se estiver ligado à videira. Então está a falar também a respeito de frutificação, vitalidade e frutificação. Quando ele fala a respeito de fruto aqui nesse texto, não é apenas no sentido evangelístico, numérico, de ganhar vidas e ganhar almas para Jesus. Inclui, claro, isso também. A frutificação também inclui a evangelização. Mas a palavra fruto aqui tem muito mais a ver com a vida, tem muito mais a ver com a conduta, tem muito mais a ver com as obras que nós praticamos em todas as áreas do nosso viver. A fé demonstrada pelas obras, a fé demonstrada pela conduta, pelo comportamento, pelo caráter, pela ética, pela vida que nós vivemos nessa terra, neste mundo, quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no trabalho, na escola, na rua, no supermercado, onde quer que nós estejamos, nós precisamos produzir fruto, e fruto que permaneça, e fruto que glorifique realmente ao Senhor a cada dia do nosso viver. Então, os frutos que nós precisamos produzir na nossa vida, em primeiro lugar, são frutos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, diz que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então a palavra fruto tem a ver com isso, com a conversão genuína. Também lá em Provérbios 11:30, fala a respeito do fruto de retidão, de uma vida realmente reta, transformada, santificada pelo Senhor. Em Tiago 3,18, fala a respeito dos frutos da justiça, porque a justiça de Deus veio sobre nós. Então, como filhos da justiça, nós precisamos produzir frutos da justiça nessa terra. Tiago 3,18. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, fala a respeito do fruto do Espírito. Então nós precisamos produzir e manifestar na nossa vida o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, 22 e 23. Em Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10, fala a respeito do fruto da luz. Nós cantamos agora há pouco a respeito disso. Fruto da luz. Então, como cidadãos da luz e filhos da luz, nós precisamos refletir no mundo a luz de Cristo em nós. Em Hebreus 13:15, fala a respeito do fruto de lábios que confessam o seu nome, que confessam o nome do Senhor. Então a palavra fruto, aqui nesse texto, tem a ver com todos os aspectos da nossa vida cristã, a partir do momento em que Jesus entrou na nossa vida e nos ligou a Ele, nos enxertou a Ele, que é então a nossa videira verdadeira. Amém, amados? No entanto, Jesus também deixa-nos bem claro, no início deste capítulo 15 de João, que a única maneira de produzirmos frutos, os frutos que Ele deseja,
e exige de nós é tendo a consciência de pelo menos 5 verdades fundamentais. Então repita comigo, 5 verdades. 5 verdades. Quais são essas verdades? A primeira verdade encontra-se logo no início do verso 1, que Jesus é a videira verdadeira. Ele próprio declara: eu sou a videira verdadeira e mais ninguém. Ele é o único nesta categoria de ser a videira verdadeira. Essa é a primeira verdade. Jesus é a videira. Amém? A segunda verdade, também no versículo 1, se ele é a videira verdadeira, o seu pai, ou seja, o Deus Pai é o agricultor, é o viticultor. Deus é o dono da videira. Não sei se os irmãos lembram-se, mas no início desse culto, nós lemos Isaías capítulo 5, que falou sobre Israel. E lá usa essa alegoria, né, de que Israel era essa vinha que o Senhor plantou, e Deus então criou a expectativa de que Israel produzisse uvas boas, mas infelizmente produziu uvas más, uvas bravas, que não agradavam realmente o coração de Deus. Então nós precisamos, amados, entender que nós somos ligados à videira para produzirmos uvas boas, para a glória do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Então Deus é o agricultor, Deus é o dono desse vinhedo. A terceira verdade é que nós somos os ramos, não é isso que Jesus disse? Nós somos os ramos. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós somos os ramos que estamos ligados à videira, mas também estamos ligados uns aos outros. Estamos ligados uns aos outros. E há então essa interação, essa sinergia, e nós então partilhamos da graça de Deus pelo fato de estarmos ligados à videira e também estarmos ligados uns aos outros. Nós somos os ramos ligados ao Senhor. A quarta verdade que nós encontramos no texto é que a única forma, Jesus declara, a única forma de produzirmos fruto que glorifiquem o seu nome é permanecendo na videira. É estando de fato ligados à videira e em comunhão com a videira, para que nós possamos produzir os frutos que Ele deseja para cada um de nós. E depois, com calma, dê uma lida no texto e tente contar quantas vezes a palavra permanecer aparece. A palavra permanecer. Em outra versão está estar, né? Estar em mim. É a mesma coisa. Permanecer em Jesus é estar em Jesus. Eu contei pelo menos 10 vezes que Jesus usa a palavra permanecer nesse texto, para mostrar que a única forma de termos a vitalidade, a vida cristã que o Senhor requer de nós, e a única forma de produzirmos os frutos que Ele deseja é permanecendo nele. Versículos 4 em diante: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à medida do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, a primeira verdade: Jesus é a videira verdadeira. Segunda verdade: Deus Pai é o agricultor. Terceira verdade: nós somos os ramos dessa videira. Quarta verdade: a única forma de produzirmos frutos é permanecendo nele.
permanecendo na videira verdadeira. E a quinta verdade: muitas vezes teremos que ser limpos pela palavra para que possamos produzir mais frutos ainda. É esse processo de limpeza, esse processo de santificação, esse processo de transformação que está sendo operado em nós, está sendo operado em mim e em você, a cada dia do nosso viver. E à medida em que nós nos aproximamos de Cristo e procuramos viver nele em obediência e amor, mais limpos nós seremos. Quanto mais apegados estivermos à sua palavra e procurarmos viver essa palavra, mais limpos nós seremos. E quanto mais limpos formos, mais frutos produziremos. Amém, amados? Amém. Então, muitas vezes, o Senhor vai ter que podar, vai ter que limpar, mesmo que doa, muitas vezes, vai ter que corrigir, para que possamos ser esses ramos que Ele almeja, ramos frutíferos, que sejam realmente bênçãos em suas mãos nesta terra, para o louvor da sua glória. Vejam os versos 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí ele declara no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o instrumento que ele usa para essa limpeza, para essa transformação, para essa santificação é a palavra. É a palavra que nos transforma de dentro para fora, dá vitalidade e nos dá a capacidade de produzirmos frutos em abundância para o louvor da glória do Senhor. Agora, esse versículo 2 causa uma certa discussão doutrinária e teológica, quando ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E aí talvez você diga: mas Senhor, o pastor, Jesus está dizendo aqui que eu posso correr o risco de ser cortado da videira e perder a salvação? É sobre isso que o texto está dizendo? Olha, pelo menos 3 posições surgem aqui. Muitos dizem que esse cortar é perder a salvação, para aqueles que aceitam que o crente pode perder a salvação se ele não estiver a dar testemunho, se ele não estiver a viver uma vida digna do Senhor e do seu Evangelho nessa terra. Então ele é eliminado, ele é cortado. A igreja tem muita facilidade de fazer isso, né? De cortar logo, é mais fácil. Mas nós somos reformados, né? Então nós somos protestantes reformados, não somos arminianos na sua essência. Então nós não cremos na possibilidade da perda da salvação. Então, que explicação os teólogos e os crentes reformados dão a esse texto? Eles dizem: olha, aqui o Senhor não está a falar sobre perda da salvação, porque nós cremos que somos salvos pela graça e não pelas obras, e que uma vez salvos, sempre salvos. Então, o que significa essa palavra cortar? Alguns dos reformados dizem que relaciona-se aos crentes nominais, né, que parecem que estão na oliveira, mas não estão. Parecem que estão, mas não estão. Por isso, nunca podem produzir uvas boas, porque não estão de fato ligados. Então, essa é uma posição. É a segunda posição, né? Que refere-se aos crentes, entre aspas, aos crentes nominais, que estão às vezes na igreja, estão até envolvidos com as coisas da igreja, estão próximos da videira, mas nunca de fato se converteram, nunca foram ligados à videira, embora até goze de algumas bênçãos dessa videira. Mas a terceira posição, que é a que eu aceito também, diz que essa palavra cortar, esse verbo cortar, na língua original significa outra coisa. Então tem que se recorrer ao original, tem que se recorrer ao grego.
Qual foi a palavra, então, usada na língua grega, que aqui foi traduzida, porque o que nós temos aqui é uma tradução. João Ferreira de Almeida, ele olhou para o grego e interpretou e traduziu a palavra aqui como cortar. Recorrendo à língua original, recorrendo à língua grega, a palavra é a palavra airo. E a palavra airo, na língua grega, ela significa levantar. Levantar. E então constrói-se uma teologia, uma doutrina em cima disso. Uma interpretação, uma hermenêutica em cima do significado da palavra do grego. Que não é cortar, como foi traduzido aqui, mas é levantar. Tá? São teorias, tá? São posicionamentos. Isso tem muito sentido, porque um ramo que arrasta-se na terra tem condições de produzir frutos? E o que o lavrador ou o viticultor faz? Ele levanta, não é isso? Numa haste, numa estrutura, para que o ramo então possa crescer, espalhar-se na estrutura e então terá condições de produzir frutos, de produzir uva. Então, o sentido desse texto é, na verdade, de restaurar e não cortar, de levantar. Então, se você é crente, aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, tem realmente o seu nome escrito no livro da vida, tem certeza da sua salvação, você pode até estar, em alguns momentos da sua vida, da sua história, arrastando-se ao chão. Prostrado, desanimado, sem condições de frutificar e às vezes até produz uvas bravas, ao invés de produzir uvas boas. E a gente sabe que há muitos cristãos nessa circunstância. Já foram até bênçãos nas mãos do Senhor no passado, já demonstraram e realizaram coisas maravilhosas nas mãos do Senhor. Mas hoje estão prostrados, arrastando-se ao chão. E então, o dono da vinha, ele vem com graça, com amor e com misericórdia e nos levanta para que possamos produzir os frutos que ele deseja para o louvor da sua glória. Então essa é a terceira posição na interpretação desse versículo, que o cortar não tem o sentido de excluir, o cortar tem o sentido de levantar, restaurar, tratar, fortalecer, para que haja novamente vitalidade e frutificação para o louvor da glória do Senhor. Isso significa dizer que Jesus jamais desiste e abandona os seus ramos, que somos nós. Jesus jamais desiste e abandona os seus ramos, que sou eu e que é você. Por isso, se você estiver caído, prostrado, desanimado na sua vida cristã, frio, distante, indiferente ou acomodado, o dono da vinha estende as suas mãos poderosas, levanta você, restaura e dá a você as condições que você precisa para que você possa produzir fruto, muitos frutos, e fruto que permanece para o louvor da sua glória. Quando o Senhor então fala a respeito de estar nele e permanecer nele, ele está a falar a respeito dessa caminhada com Jesus, dessa relação com Jesus, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou 366 para o ano bissexto. É uma caminhada plena com o Senhor Jesus, que dá a vida que nós precisamos e a capacitação que necessitamos para que possamos produzir os frutos que Ele requer de cada um de nós. A partir dos versículos 8 a 15, ele fala a respeito de amor e obediência.
Então, esse permanecer em Jesus, ou esse estar em Jesus, só é possível se nós o amarmos, assim como Ele nos amou, e cumprirmos, obedecermos, guardarmos os seus mandamentos. E a gente tem até um corinho que fala sobre isso, né? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, mesmo como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim por diante. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então, o permanecer em Jesus, o estar em Jesus, tem a ver com essa caminhada com Ele como discípulos dele nessa terra. Que é uma caminhada em amor e é uma caminhada em obediência. Obedecer é importante, mas amar é muito melhor. Amém, irmãos? E ele fala sobre isso, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Então, permanecer em Jesus é também permanecer no amor de Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, ele está falando a respeito de obediência à palavra. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então ele diz: olha, eu sou um exemplo para vocês, olhem para mim. Assim como o Pai me amou, eu também amei vocês. Mas assim como eu também permaneço ligado, em comunhão com o Pai, vocês também têm que permanecer ligados a mim. Então, Ele deixou-nos o exemplo para seguirmos. Verso 11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja pleno, o vosso gozo seja completo. Esse é o verdadeiro gozo, essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira felicidade para o cristão. É estar em Jesus, é viver para Jesus, e é produzir frutos para Jesus. Isso que traz alegria plena em nosso viver. Então Jesus diz: olha, eu estou dizendo isso para vocês, não é para massacrar vocês, entristecer vocês, não, é para que vocês tenham mais gozo ainda, mais alegria ainda, e que esse gozo seja pleno, esse gozo seja completo, que esse gozo inunde todas as áreas e aspectos da sua existência nessa terra, esse gozo que somente Ele pode proporcionar e mais ninguém. Esse é o desejo de Jesus, que o nosso gozo seja completo, com Ele e nele, e para o louvor da sua glória. Verso 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor no plano vertical, amor a Ele, a Deus, mas também o amor demonstrado no plano horizontal, que é o amor ao nosso próximo. E o modelo de amor é Jesus Cristo. Verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então você diz: eu sou amigo de Jesus. Amém, glória a Deus. Mas você está fazendo o que Ele manda? Então talvez você diga que é amigo de Jesus, mas Jesus talvez não seja tão amigo seu assim como você acha que é. Porque essa relação de amizade com Jesus implica em obediência à sua palavra, implica em guardar os seus mandamentos. Esses são os verdadeiros amigos de Cristo.
que realmente guardam a sua palavra. Verso 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos... Então essa não é uma palavra transmitida pelo pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo está dizendo isso, olha, só é amigo de Jesus quem obedece a ele. Não sou eu que estou dizendo, ele próprio disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ou seja, se cumprirem a minha vontade, se viverem na minha presença, se obedecerem a minha palavra, então serei de fato meus amigos. E uma relação de amizade vai se desenvolver de forma plena em nossa caminhada nessa terra. Verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então é dessa forma que ele olha para nós, dessa forma que ele nos considera. Nós nos achegamos a ele e nos consideramos servos, escravos, miseráveis. Mas ele, pela sua graça, nos considera amigos e nos coloca então na posição de amigos dele. E uma caminhada de lealdade, uma caminhada de fidelidade, uma caminhada de obediência e uma caminhada de amor pleno, amor ágape, amor sacrificial, em nome de Jesus. E então ele conclui com o versículo 16, que eu usei então como tema da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje. Vamos ler juntos o verso 16? Não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Escolhidos e designados para frutificar. Deus nos abençoe. Deus tenha misericórdia de nós. E que essa limpeza bendita, aconteça de forma plena no nosso viver, mesmo que às vezes doa um pouquinho, Mesmo que essa limpeza doa um pouquinho. Mas essa limpeza é fundamental para que possamos ter vida e para que possamos frutificar para a glória do Senhor. Deus nos abençoe. Ministério, por favor. Em nosso lugar e em nosso favor, diz a palavra do Senhor que aquela noite em que ele também foi traído, ele tomou o pão e partiu o pão. Ele ora pelo pão primeiramente, parte e diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E come do pão juntamente com os seus discípulos. Depois de comer do pão, diz o texto que ele tomou um cálice, e dentro o fruto da videira. E ele então declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Conforme sabemos, a Santa Ceia ela é celebrada primeiramente em memória dele, certo? Em memória de Cristo. Ela é um memorial. Em segundo lugar, a Santa Ceia ela é celebrada para a glória dele. Aqui nós não temos carne de Jesus e nem sangue de Jesus. É como creio o pessoal da transubstanciação ou da consubstanciação. Nós entendemos que aqui apenas símbolos que nos lembram Jesus. Então o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. Mas este ato não é um mero cerimonial religioso sem sentido e sem vida. É um momento ímpar, profundamente significativo para a igreja, para nós. Fomos lavados, transformados pelo sangue do Cordeiro. Então nós celebramos a ceia em memória dele, mas também celebramos a ceia para a glória dele. Um momento de alegria, um momento de celebração e um momento de gratidão profundo ao Senhor pelo seu amor e pela sua graça. E em terceiro lugar, nós celebramos a ceia até que ele volte, até que ele venha.
Então, cada Santa Ceia aumenta ainda mais no nosso coração a expectativa pela volta do Senhor, para buscar a sua igreja. Que venha logo, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, porque nós não aguentamos mais esse mundo. Então nós celebramos até que Ele venha. E nós celebramos também a ceia para dar testemunho dele. Porque através deste ato, nós anunciamos a sua morte. Até que Ele venha. Então que Deus derrame graça sobre nós. Amém. Nesse momento em que teremos o privilégio de partilharmos desse pão e desse vinho. Que seja um momento sobrenatural, exponencial, maravilhoso. Derramar da graça de Deus sobre nós de uma forma abundante. E que gere muito mais gozo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Para a glória do Senhor. Amém. Vou pedir que os oficiais, por gentileza, venham aqui à frente. Vou pedir que o diácono Pedro, por favor, se leve a Deus com a palavra de oração, já agradecendo pelo pão e agradecendo também pelo cálice do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, somos gratos por tua verdade, conhecemos nos escolheste, Senhor. Por isso mesmo facto, nós te damos graças, porque podemos aceitar como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Sabendo que fomos salvos, fomos escolhidos, fomos lavados, os nossos pecados assim foram, e podemos ir à tua presença, Senhor. E neste momento, nesta oportunidade que nos concedes, queremos de facto estar na tua presença, Senhor, com o coração que te possa agradar-se. Que estejas preparando para que o nosso coração esteja de facto a pensar naquilo que é o teu poder. E ao celebrarmos este ato, ao tomar este pão, que simboliza aquilo que foi o teu corpo e pregado, como nós, Senhor, ficamos sensibilizados por isso, Senhor. A dor que tu sofreste, uma dor física, sofreste por amor a nós, Senhor. Mas é nessa certeza, Senhor, que nós queremos, junto desta mesa, com os teus filhos, queremos estar contigo, Senhor. Queremos fazê-lo para ti, Senhor. Queremos fazê-lo em tua honra e em tua glória, Senhor. E um de nós, Senhor, ao participar, possa existir, Senhor, algo que seja indigno, Senhor. Nós possamos estar com dignidade e com respeito para ti, Senhor. E ao tomarmos também um cálice, Senhor, símbolo daquilo que foi e que é o sangue poderoso, libertido daquela cruz, aquele sangue que nos purificou, que nos lavou, nós, Senhor, queremos clamar que tu estejas falando aos nossos corações. Este facto não é um alimento físico, mas é um alimento espiritual que cuida dos nossos corações. Vem cuidar dos nossos corações, como teus filhos, como igreja que somos. E obrigado, que este é um privilégio tão bom que tu nos dás, Senhor. E nós queremos fazê-lo com a certeza, Senhor, que tu um dia virás. E queremos fazer isso para a honra e glória a ti. Tu estejas preparando, então, Senhor, todos os nossos corações e que tragas a paz de cada coração nesta hora. E sossego e tranquilidade, sabendo que és o Deus Filho. No nome bendito do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos agora e para todo sempre. Amém. Amém. Queremos então convidar todos os membros da igreja ou membros de outras igrejas que estejam em comunhão com Deus e com a sua igreja
para participarem da ceia conosco. Aqueles que vão participar, fiquem em pé. Os que não vão participar, podem ficar sentados. O Ministério do Louvor, então, tem a oportunidade. Quem fez montanhas, encheu os mares, o nosso Deus, o nosso Deus, Mãe do pó, vive em nós jurou, o nosso Deus, o nosso Deus, aleluia, quem do céu veio para resgatar-nos, o nosso Deus, o nosso Deus, por nós morreu e já nos deu, o nosso Deus, o nosso Deus, aleluia, Aleluia. O pão que simboliza o corpo de Cristo. Tomai e comei. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participai do pão. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Os mesmos irmãos que participaram do pão estarão a participar do cálice neste momento, lembrando que os cálices centrais são um sumo de uva para quem não pode tomar vinho. Então, aqueles que não podem tomar vinho, podem tomar e pegar os cálices no centro da bandeja. Tomemos ao levar, recebamos então o cálice do Senhor. Venceu a morte, o
louvado seja o nome do Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar, pelo seu corpo que foi pregado naquela cruz, pelo seu sangue que foi derramado, vertido para a remissão dos nossos pecados. Também louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus não permaneceu crucificado, morto naquela cruz, nem naquele túmulo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele está vivo e ele é poderoso para nos conceder vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Ele é a nossa videira verdadeira. Amém. E concede a nós vitalidade, frutificação e gozo pleno. Louvado seja o Senhor. Amém. Participar do cálice do Senhor em memória dele. Os cálices, irmãos, podem sentar. Suscitou, venceu a morte por nosso Deus, quem voltará para reinar por nosso Deus, também fazer referência a alguns anúncios. Então, aos diáconos que estiveram aqui à frente, o irmão Pedro, o irmão Carlos, por favor, pudessem então proceder ao levantamento das ofertas. Enquanto isso, vamos fazer referência a alguns anúncios. Quero começar por fazer referência então aos aniversariantes desta semana. A Andresa penso que teve que se ausentar, ela estava aqui connosco. Temos também aqui o nosso irmão Joaquim, é a quem nós temos esta referência esta semana dos aniversariantes. Não sei se está aqui mais alguém que completou anos esta semana e que nós não tínhamos nos nossos registros, é só fazer sinal. Não há mais ninguém? Há mais alguém? A sério? Oh, irmão, parabéns! Então também temos ali a nossa irmã Virgínia. Vossa irmã Virgínia estava na semana que passou. É nesta semana. Esta semana agora que passou. Então pronto. Ah, então licença ainda falta, irmã. Isto é os que passaram, ainda não é os que vêm. Esteja para trás. É na próxima. Na próxima está lá o nome da irmã. Sim, senhora. Então, temos aqui o nosso irmão Joaquim, a nossa irmã Andresa também que estava aqui com o bebê. E se não temos mais ninguém, nós então damos os parabéns a estes nossos irmãos e que o Senhor ricamente os continue a abençoar. Em termos de anúncios, então, começamos já pelo o encontro que vai haver da União Feminina aqui no próximo sábado, dia 8, às 16 horas. E este é o cartaz com o tema Prevenção do Cancro da Mama. Vamos ter cá a enfermeira Maria João Pratos, que é também a presidente da Associação Caminhar. Ela estará juntamente com as senhoras nesse dia também a dinamizar aqui a reunião. Portanto, senhoras, próximo sábado, dia 8,
às 16 horas haverá aqui então reunião. Também temos a assinalar este mês, além de outra festividade esta semana, os 8 anos que a Missão de Montagem está a comemorar. Então, no sábado e no domingo, dia 15 e dia 16 de outubro, às 4 horas, haverão cultos especiais de celebração ali na Missão de Montagem, também para podermos nos juntar a estes nossos irmãos e celebrar. E então, esta semana, temos da nossa Igreja Irmã em Pai Pires os 60 anos, será o pastor Osvaldo o orador, então também temos este convite para podermos estar com os nossos irmãos em Pai Pires. Quem desejar ir é falar com o pastor no final, para poder ver se ainda há possibilidade de haver lugares na carrinha para irmos estar lá com estes nossos irmãos. Da parte da caminhar, temos também este anúncio. Se lembram, tivemos o Faça as Pazes Consigo Parte 1 e agora vamos ter o Faça as Pazes Consigo Parte 2, o poder transformador da autocompaixão, com a nossa irmã Mirtes. Será no próximo dia 11 de outubro, através da internet, através do Zoom, mas é necessário inscreverem, ainda que seja gratuito, portanto, é usar os meios da caminhar. De anúncios, da minha parte é tudo. Pastores, tem mais algum? Sim, quero também parabenizar os aniversariantes. Deus abençoe a todos. Muitas bênçãos e felicidades aos amados. E também quero dizer que a saída para Pai Pires, na quarta-feira, né, para participarmos do culto de aniversário, vai ser às 13 horas e 30 minutos. Bom, então preparem-se para chegarmos cedo lá, não chegarmos correndo. 13? Não, 13. 1 hora e 30. Né? A 1h30 da tarde, viu? Não vem de manhã, não. 1h30 da tarde para irmos para Pai Pires, aqueles que desejarem ir na carrinha, né, conosco. E eu vou sair correndo agora, irmãos, tá? Eu peço até desculpas, porque eu vou para Lisboa, hoje é dia de eleições lá no Brasil, né? Então hoje o Brasil está decidindo quem vai ser o seu próximo mesmo, você, né, presidente, os próximos 4 anos. E então eu tenho que cumprir o meu dever cívico, e eu vou então estar indo convites para Lisboa agora para votar. Orem pelo Brasil, né? Que nós temos misericórdia da nossa nação. Nós vamos então agradecer as ofertas típicas do o irmão Pedro. Posso orar agradecendo as ofertas. Estas ofertas, Senhor, as fazemos pelo tolo, pedimos abençoá-las. Cada um dos teus filhos pode contribuir, aumento do research e pelo nome, Senhor. Assim nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Vamos ficar em pé? Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui nesse lugar, pela maneira como fomos abençoados, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela presença de cada irmão, cada irmã, por essa comunhão maravilhosa dos teus meninos. Obrigado, acima de tudo, porque a tua presença é real, é perceptível aqui nesse local e também em nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares e para as demais atividades desse domingo. Que a tua bênção nos acompanhe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.